Olá, amigos da Atual TV Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras, Milena Frâncio, que é estudante de letras da UTF-PR e também intercambista pela CAPES em Portugal. Aguarde só um minutinho que já retornamos. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, terceiro andar, em frente à Prefeitura Municipal. Tudo bem contigo, Milena Frâncio? Como é que você está? Tudo bem, Fábio. É um prazer estar no programa Sem Fronteiras para falar um pouco da minha vivência em Portugal e sobre o meu intercâmbio. Que bom. Milena, você que é filha do meu estimado amigo Itamar Frâncio, que é o proprietário da Atual TV, e você também era uma das coordenadoras da Atual TV. Tem saudades da nossa TV aqui de Pato Branco, Atual TV, Canal 10, que é uma TV a cabo? Claro, tenho sim, Fábio. Eu saí daqui trabalhando aqui na Atual TV, quando fui para lá. Sinto muito saudade, sim, do povo patobranquense, de tudo que eu tinha, todas as coisas daqui, minha família e tudo mais. Mas daqui a um ano eu estou de volta. Que bom. Milena, me conte um pouco da sua história como estudante no UTF-PR e depois nós vamos entrar nessa questão do intercâmbio, que é um trabalho muito importante que a nossa universidade vem fazendo, esses convênios com Portugal. Me conte. Então, Fábio, no ano de 2012 eu ingressei na universidade e, como você referiu, o Itamar, meu pai, tinha adquirido o Canal 10 e eu procurei então um curso noturno, porque eu ia trabalhar durante o dia e eu me identificava muito com leitura, sempre gostei muito da área de humanas e eu acabei optando pelo curso de letras da UTF-PR, com habilitação para ser professora de português e de inglês. Então comecei a cursar em 2012 e gostei muito do curso, acabei gostando muito, apesar da condição, né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite e eu estava gostando bastante enquanto fazia aqui na UTF-PR. Certo. Então, aí você fez todo esse estudo. Como é que foi o selecionamento, a seleção para você se tornar uma intercambista em Portugal? Como é que foi esse processo todo junto ao UTF-PR? Então, em julho do ano passado, eu recebi o convite, né, a informação de que eu tinha sido selecionada para entrar nesse programa de licenciatura internacional para estudar em Portugal durante 2 anos. Então, a seleção foi feita baseada em 3 critérios. Um deles era a média, o meu coeficiente de rendimento, a minha média escolar dentro da universidade. Certo. Outra era ter estudado pelo menos 2 anos do ensino fundamental e o ensino médio em escola pública, ou com bolsa de estudos baseado em renda familiar, certo, e ter estudado 1 ano e ter feito 1 ano de faculdade. Então eu estava bem certo no 3º período, o que me fez também uma candidata que se encaixava dentro dos requisitos, eu e mais 6 colegas do 3º período da UTF-PR.
Certo, daí então vocês foram selecionadas, foram aprovadas e depois então se dirigiram para Portugal. Isso. E como é que foi então esse processo, essa mudança de conceitos, de paradigmas, de modelos, de situações novas em outro país? Então começou com bastante euforia a nossa jornada até Portugal. Primeiramente a gente deu entrada nos documentos, passaporte, o visto. Então toda aquela questão burocrática a gente teve esse mês para resolver, o mês de agosto e começo de setembro. E dia 18 de setembro a gente pegou e foi para Portugal. Foi uma viagem bastante estressante, 10 horas de voo e tudo mais. Chegamos a Braga. Então a gente se deparou com uma cidade muito linda, cheia de coisas, de monumentos, de patrimônio histórico muito rico. E a gente ficou muito feliz assim na hora que chegou e já começamos na outra semana as aulas. Já foi algo muito rápido mesmo assim. Já houve uma integração direta então com os estudantes, com a instituição lá? Sim. Primeiro a gente tinha 7 estudantes que já estavam lá fazendo brasileiros. Brasileiros, os mesmos da UTFPR. Aqui de Pato Branco. Isso, da edição anterior que tinham sido selecionados, que nos recepcionaram, a nossa coordenadora portuguesa também, já estava esperando a gente na rodovia. Foi algo bem bacana, assim, a gente já se sentiu bastante integrado na instituição também. Eu lembro que na primeira semana a gente fez uma apresentação em comemoração ao centenário do Vinícius de Moraes. Estava lá um professor nosso brasileiro, que também chegou depois. Aí a gente fez uma apresentação para os nossos colegas portugueses. Então foi algo muito bacana, a gente foi muito bem recepcionado pela instituição, pelos nossos colegas portugueses que se disponibilizaram em ajudar, sempre muito prestativos, e foi algo que chamou bastante atenção ali em Portugal da nossa parte. Certo, mas me conta uma coisa, no momento que vocês chegaram lá, como é que vocês se sentiram dentro daquele universo cultural que é o Estado português, o país Portugal? Como é que vocês se sentiram, sabendo que vocês já estavam estudando a história, sempre a gente analisando a história do Brasil em relação a Portugal e como o Brasil colônia, depois todas as transformações que nós tivemos. E aí vocês lá dentro das escolas, dentro das instituições e caminhando pelas ruas com aqueles monumentos históricos todos que Portugal tem, né? Sim, Fábio, foi assim enriquecedor. Uma semana depois a gente foi para o Porto, eu e umas amigas ali também no nosso programa. A gente ficou extasiado, assim, todos os monumentos muito lindos. Você está vivendo algo que você vê pela TV, lê nos livros, lê pela literatura, e você vê uma história muito rica, muito tempo, de muitos anos atrás. E você começa a entrar em contato com pessoas de Portugal mesmo. Eles começam a te contar, vivenciar o dia a dia e o que é ser português. Você começa a entender um pouco do que é ser de uma outra nacionalidade de um país que, querendo ou não, tem uma proximidade muito grande com o nosso. E também tem a questão de Portugal ser um país europeu, então tem toda a influência europeia, da União Europeia. Como é que vocês veem, também estão sentindo lá o desenrolar mundial, as questões que acontecem fora, essas guerras todas? Como é que vocês sentem tudo isso no dia a dia de vocês lá? Então, quando tem essas questões problemáticas que envolvem a humanidade e os países, Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, Ásia. Como é que vocês sentem isso lá? Olha, a gente vê que Portugal, assim, embora seja um país pequeno, ele tem certa força dentro da Europa, mas foi também muito afetado pela crise. A Troika estava até esses dias dentro de Portugal, então assim, a gente vê que a população sofreu muito com a crise e hoje vive-se em um regime de contenção de gastos, as famílias, os colegas, tenho amigos que vivem com pouquíssimos euros por mês, não existem muitas perspectivas, tanto também de mercado de trabalho. Muitos colegas nossos saem da faculdade e não encontram emprego, mesmo com curso de engenharia, cursos fortes de economia, a gente vê que eles não veem tantas perspectivas dentro de Portugal. E até por isso que o Brasil se desponta para eles dentro do meio universitário ali, como um país de muitas oportunidades. Então, embora Portugal seja um país europeu, dentro ali da União Europeia, da Comunidade Europeia, tenha seu prestígio, mas em questões econômicas, em questões de oportunidades, os nossos colegas, eles veem também o Brasil como um país muito mais promissor no sentido
de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Certo. Milena, me diga uma coisa. Então você já está há quanto tempo já lá em Portugal? Um ano. Vai fazer um ano. E agora você retornou, férias lá? Lá é férias, o período de férias deles, porque agora é o verão, é agora de julho a setembro, como se fosse o nosso dezembro a fevereiro. Então, durante aquele período ali de dezembro, ele só tem 15 dias, que são os nossos 15 dias agora em julho. Então, como as estações são diferentes, também o período de férias deles é agora. Né? Certo. Então, agora em relação ao teu curso que você está desenvolvendo lá, estudando lá, o que tem te proporcionado esse curso? O que tem te trazido de bom, de acrescimento de informações, de aculturamento? O que tem te trazido esse curso e o que você pode depois, quando retornar definitivamente para o Brasil, aplicar, colocar em aplicação? Então, Fábio, nosso curso lá, ele se chama Estudos Portugueses e Lusófonos, e ele tem muito mais ênfase dentro da literatura portuguesa. Literatura portuguesa. Isso, e dos países de língua portuguesa, de língua lusófona. Ou seja, a gente estuda também literatura cabo-verdiana, literatura moçambicana, tanto a literatura brasileira, que para eles também é algo diferente, a gente domina muito mais. Exato, então é um curso que me traz muito mais perspectivas dentro da área da literatura, um país que tem muitas investigações, pesquisas dentro da área da literatura, é um país que tem muitos professores requisitados e de renome. Ali é a Universidade do Minho, se chama Minho porque Braga é a cidade central da região do Minho, no norte de Portugal. É uma universidade até criada recentemente, em 1973. Então, embora ela seja nova, ela já possui grande destaque e é algo que vai trazer muito mais perspectivas para o nosso currículo. Quando a gente voltar para o Brasil, vai ter a nossa habilitação dentro da Universidade do Minho e na UTFPR. Então, eu sinto assim muito mais perspectivas com essa habilitação dentro de uma universidade portuguesa, porque lá é um grande polo da literatura, da investigação sobre literatura, e isso traz uma carga muito mais forte dentro do nosso currículo. Certo. Aqui em Pato Branco nós temos a professora, que inclusive entrevistei tempo atrás, a Gisele Wolkoff, né? E que é uma escritora de renome já, de São Paulo, e ela também morou bastante tempo em Portugal. Sim. Me conta um pouco, diz que ela esteve agora em Portugal lançando o livro dela. Sim. Como é que foi? Então, a professora Gisele, a importância dela também dentro desse cenário. Ela é uma das coordenadoras do nosso programa. Certo. Então, ela, o professor Wellington Fiorucci e o professor Rodrigo Xavier, da UTFPR, do curso de Letras, são os coordenadores do programa de licenciatura internacionais da UTFPR com a Universidade do Minho, um dos nossos coordenadores. E a professora Gisele, ela está sempre envolvida em Portugal, com projetos. Eles sempre nos visitam lá dentro da Universidade do Minho. Então, esse acompanhamento dos professores, a professora Gisele, o professor Wellington, o professor Rodrigo, é muito bom, tanto para o nosso programa. Acho que isso é algo diferenciado. E eles estão sempre envolvidos com projetos, com conferências dentro das universidades portuguesas, o que também dá bastante credibilidade para o nosso programa. Certo. Então, essa credibilidade do programa da UTFPR, como é que eles veem o conceito da nossa universidade? O conhecimento, como é que eles veem os alunos aqui do Brasil chegando no país deles e enfrentando lá o dia a dia deles? Eu acho que é bem respeitado, assim. Tanto que a gente não fica para trás, dizendo em questão de notas, em questão de participação. Eu acho que não deixamos nada a desejar para os alunos portugueses. Assim, pelo menos não sentimos tanta dificuldade em nível do estudo, o que representa que a nossa universidade, a UTFPR, também tem bastante conceito, é bastante conceituado. Certo. Isso mostrou algo que nos favoreceu em relação aos estudantes também. Outra coisa, Milena, uma curiosidade, a nossa língua. A gente percebe claramente que não é a mesma coisa, né? Não. É um pouco difícil, né? Nos primeiros dias a gente teve dificuldade para entender o que os professores falavam. Um professor chamou muita atenção no primeiro dia, ele começou a ditar, a gente não entendia o que ele estava falando. Então, assim, até a gente se acostumar com o sotaque, é muito mais marcado nas consoantes, ele é muito mais fechado, demora um tempo de adaptação.
depois a gente acaba gostando das palavras, em nível lexical, das palavras mesmo tem muitas dificuldades. Então, assim, muitas diferenças. Uma palavra, às vezes a gente fala uma palavra, eles não entendem, né? Por exemplo, se fala ônibus, eles não entendem que é ônibus, porque para eles é autocarro, banheiro é casa de banho, presunto é fiambre. Então, são diferenças pequenas, mas que no dia a dia acabam, às vezes, dificultando a comunicação. Então, passa-se um tempo da adaptação da língua, mas hoje eu acho muito bonito, gosto do sotaque e me dou bem. E sabe que o português ele está mais relacionado com o francês, né? Se você começar a ler o francês, você vai ver é uma língua latina também, né? E você percebe que é bem semelhante até o sotaque, sim. né? Enquanto que o espanhol é semelhante com o italiano, né? Sim, o italiano e o espanhol têm muito mais semelhança. Né? Sim. Então, essas diferenças que tem, né? Que fazem com que a nossa língua, embora seja a mesma, tem essas diferenças. Os atrás eu estava assistindo a televisão e o presidente da Espanha disse que o português é um espanhol mal falado. Então, Pois né? A Dilma estava lá fazendo uma visita, né? Ele disse assim, não, eu entendo, até porque o português é um espanhol mal falado. Sim, a gente tem um professor espanhol que mora muitos anos em Portugal e ele deu um livro em espanhol pra gente ler e falou, tranquilo, o espanhol é o português escrito errado, né? Ou vice-versa, né? Ou justamente, o espanhol é a briga entre eles. Sim, tem. Castela e os lusitanos, né? Sim, sim. Ainda há muita rivalidade, assim. Dá para comparar Portugal e Espanha com o nosso Brasil e Argentina. Tem muita rivalidade em questões de futebol, questões do país mesmo, dá para comparar um pouco com a nossa rivalidade com a Argentina. Mas aí a questão do vinho, acho que é melhor o vinho português, Pois e tem muito mais variedades, né, Fábio? Tem tanto o vinho do Porto, ali em Braga tem o próprio vinho deles, que é o chamado vinho verde, que é um vinho que só é produzido ali na região do Minho. O vinho do Porto também é algo muito interessante, que a gente foi conhecer lá as vinícolas onde são produzidos, não é no Porto. Na verdade, as pessoas pensam que é produzido no próprio Porto, mas não. Ele é só armazenado no Porto e ele é feito lá no Vale do Rio Douro, que é o Rio Douro que deságua na cidade do Porto. Certo. E é considerado também um patrimônio da humanidade. É lindo, é um cenário maravilhoso, vale a pena conhecer. Que bom. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Somos a Unimed, o plano de saúde mais completo da região. Nossa preocupação é oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes, baseado no cooperativismo, um dos princípios da Unimed. Na região em que atuamos, somos mais de 230 médicos que atendem 15 hospitais conveniados e em 105 clínicas médicas, nas mais diversas áreas da medicina. Somos especialistas em saúde por dedicação exclusiva a você. Unimed Pato Branco, especialista em saúde. Bem, amigos da Atual TV Canal 10, hoje no nosso programa Sem Fronteiras, nós temos aqui a estudante de licenciatura e intercambista da CAPES em Portugal e estudante da UTFPR, Milena Frâncio. Milena, então nós conversamos bastante aqui sobre a sua permanência ou estudo em Portugal através da CAPES, através da UTFPR, que é um convênio, um intercâmbio de estudantes brasileiros lá em Portugal. E que estão fazendo o curso de licenciatura em letras, efetivamente. Precisa dominar também o inglês. Vocês têm falado bastante inglês com os estudantes que moram ali próximos, países próximos que vocês têm visitado. Como é que é aquele intercâmbio entre os estudantes? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre literatura. Sim, Fábio, realmente o inglês a gente percebeu que é primordial.
Certo. porque Braga é uma cidade que recebe muitos intercambistas. É cosmopolita, então. Sim, então em 2012 ela foi eleita a capital europeia da juventude. Veja então só. vem muitos jovens estudar na Universidade do Minho, muitos brasileiros, muitos espanhóis, também recebe da Europa inteira. Eles têm um programa chamado Erasmus, é o programa de intercâmbio deles. Então ali em Braga a gente tem uma realidade de muitas pessoas diferentes e a gente acaba tendo que falar inglês muitas vezes para com certeza se comunicar com esses estudantes. Então é uma cidade que recebe muitos estrangeiros e geralmente para se comunicar com eles é usado o inglês, né? O inglês hoje é a língua E você universal. domina inglês? Eu consigo me comunicar muito bem, pelo menos sinto isso. Já tive contato com um colega americano que estava estudando ali e me comunicava muito bem com ele. E tanto nos outros países, quando tu vai viajar, tu tem que também dominar o inglês para falar. Então é muito importante para quem viaja, para quem é estudante, numa cidade universitária que recebe muitos intercambistas, dominar o inglês. Certo. Nessa questão do domínio de inglês, uma outra questão que eu sempre venho analisando, eu tenho viajado sempre nos países da América Latina aqui, próximos aqui. E uma coisa que eu tenho percebido, os cafés sempre com livrarias, né, com jornais, com revistas, diferente aqui do Brasil. Aqui mesmo em Pato Branco eu tenho questionado agora, inclusive até vou escrever alguma coisa sobre isso, sobre os nossos cafés, né? É claro que temos alguns cafés que são particulares, mas também temos cafés públicos, ou criá-los mais, mas também com espaços para literatura, para leitura. Sim. Né? Como é que são lá em Portugal? Lá? Você tem presenciado as livrarias, tem participado de eventos literários, tem ido nesses cafés que possuem muito nesses países? Como é que você tem visto isso? A parte cultural do português e do europeu. Como é que você tem sentido isso no dia a dia? Então, na Europa a gente sente muito mais incentivo à leitura, aos espaços de leitura, dentro também dos próprios cafés, dos próprios estabelecimentos comerciais, livrarias, bibliotecas. Tem muito mais abundância, muito mais material para ser disponibilizado do que a gente sente aqui na nossa cidade ou em cidades menores aqui no Brasil. Então, esse incentivo à leitura é algo muito mais presente na vida do europeu e principalmente a gente sente ali na nossa vivência na universidade. Eles, como leem muito desde crianças, eles também exigem muito da escrita. Então, da escrita. Exato, as provas, os testes, eles precisam escrever muito. Então a gente no começo se debateu com isso porque a gente não tem o hábito. Quem não lê não consegue escrever muito bem. Então, como eles têm muito hábito da leitura, eles também escrevem com muito mais facilidade. Então, aí que está. A presença da tecnologia é menor, então o computador nem se fala, pesquisas, Ctrl+C, Ctrl+V, não existe. Não, isso também é bem fiscalizado. Rígido, a questão do plágio e tudo mais. E a gente vê dentro da nossa, pelo menos da nossa universidade, da sala de aula, todo mundo com um computador, com um notebook durante a aula. Lá é difícil você usar o computador durante a aula. Se for para usar, é para usar para pesquisar. Não para Facebook. O professor dá aquela fiscalizada assim e tudo mais. Então, foi algo que chamou bastante atenção. Porque aqui a gente leva o notebook como algo, como um material mesmo para a universidade. E lá não tem esse hábito, eles não usam. E essa história do Wi-Fi dentro das instituições, lá tem Wi-Fi dentro? Tem. Né? Tanto que tem uma rede dentro da Europa, que você tem o teu login de uma universidade, você consegue pegar a rede de uma universidade na Itália. 5G, então? Sim, 4G, 5G? Sim, dentro da universidade, se você tem acesso a uma, você acessa a todas as instituições, a rede de internet. Mas eles usam bem, essa é a diferença, né? Eles conseguem usar para fins acadêmicos, então essa que é o que difere. Tá, então, Milena, analisando agora o comportamento do português das famílias, como é que você tem visto as famílias no dia a dia, nos parques, nas lojas, no comércio, nos trabalhos, nas escolas? Como é que é assim o andar do dia a dia de um português
com filhos pequenos, filhos maiores, pais, mães, avós. Como é que você tem visto isso? Eu acho assim, Fábio, a família portuguesa, pelo que a gente observa, nossos colegas e tudo mais, é bastante unida. Eles têm aquela questão bastante da tradição, da comida, da alimentação juntos. Eles conseguem ter bastante a questão da gastronomia. Eles levam a sério as tradições. Então, quando se reúnem todos ao redor da mesa para celebrar. Então, eu acho que também a família é algo importante, assim. Braga é uma cidade bastante conservadora, bastante religiosa. Então, ainda é bastante valorizada a instituição familiar dentro uma questão que tempo atrás uma amiga minha, o pessoal aqui em Pato Branco deve lembrar dela, a Benedict. A Benedict era belga e ela ficou um tempo no Brasil, depois retornou para a Bélgica e depois ela veio a passeio. E nesse retorno dela, passou no meu escritório e uma das coisas que ela falou para mim que me chamou a atenção, que até hoje eu percebo isso e lembro, ela disse o seguinte, que Pato Branco tinha mudado muito e que as famílias não se encontravam mais, não almoçavam mais ao redor da mesa e que agora elas almoçavam nos restaurantes. Sim. Né? Então é uma coisa que a gente percebe que infelizmente está havendo uma desintegração da união familiar dentro das residências. Sim. Né? Sim. E que ela disse que na Bélgica permanecia o mesmo sentido, o mesmo sentimento de união, de necessidade de estar os pais com os filhos almoçando juntos. Né? A gente percebe isso durante as refeições, né? Quando geralmente lá é a mãe que cozinha para todos os filhos e comidas mesmo tradicionais. Então acho que isso permanece ainda lá. A tradição familiar, ainda a tradição de se reunir ainda é muito forte. E eles leem muito jornal? Eu acho que sim, acho que a leitura... eles têm bastante jornais dentro de uma mesma cidade, bastante variedade de opiniões. E eu acho que são muito bem informados, assim. Na RTP, na Rede de Televisão de Portugal, existe eu não lembro o nome da pessoa, é um senhor bem de idade, que ele faz um relato histórico do descobrimento do Brasil através de Portugal, das inversões portuguesas, tanto na América Latina, por dentro da Argentina, pelo Uruguai, pelo Paraguai, né? E faz todo um apanhado de informações históricas, literárias, né, discursivas de toda a situação que fez nascer a nossa nação, né, crescer a nossa nação, se formar a nossa nação brasileira. E eu gostaria de saber de ti, como é que você tem visto lá o olhar deles cultural sobre as nossas culturas, nossas tradições e a nossa literatura? Então, Fábio, eles conhecem muito do Brasil. Embora a gente não saiba, acho que eles conhecem muito mais do que nós, do que nós conhecemos deles. Então, assim, desde do estudante até o mais velho, eles assistem muito das nossas telenovelas, eles acompanham muito, eles conhecem o Brasil através das novelas. Então, assim, eles gostam muito da nossa cultura, eles acompanham bastante. Eu acho que isso é algo que não é tão recíproco assim, né? A gente não conhece muito da história, é aquela coisa básica do colégio e tudo mais, mas eles acompanham tanto as nossas gírias quanto os nossos costumes. Eles conhecem muito mais o nosso país do que nós conhecemos o deles. Tá, mas e os valores nossos? A gente percebe que a nossa televisão, ultimamente, infelizmente, ela não está trazendo coisas culturais. São poucos canais de televisão que se tem uma coisa assim que possa trazer dividendos futuros positivos para as crianças, para os jovens, para a população adulta. A gente não vê um entretenimento sério, é muito mais comercial e com poucos valores. Será que eles também não têm questionado isso sobre nós? Pois acaba-se, às vezes, tendo visões negativas, né? Tanto da violência. Quando se mostra muita violência, muitos falam assim, eu gostaria de conhecer o Brasil, mas eu tenho medo da violência. Eu não vou porque eu tenho muito medo. Eu tenho até um amigo que está pensando em fazer intercâmbio na Paraíba e os pais deles não concordam porque tem muito medo, né? Então, acho que talvez essa retratação um pouco invertida, né, das novelas e da televisão brasileira acaba fazendo com que a visão deles também
fique um pouco deturpado. Lá passa quais canais do Brasil? Lá? Tem a Globo Internacional, acho que é a mais forte. É mais forte, né? Sim. Milena, uma outra questão. Então, a literatura. O que os portugueses estão lendo sobre nós? Assim, e o que vocês estão lendo sobre eles? Então, eles estudam... Primeiramente, o que a gente estuda em literatura brasileira lá são Gonçalves Dias, certo. Dom Casmurro, do Machado de Assis, e um pouco do Castro Alves. Então, as nossas três matrizes, o índio, o negro e o branco de Portugal. Então, estuda-se um pouco da nossa origem, da nossa literatura, e o que é mais valorizado lá são os nossos grandes escritores, Machado de Assis, José de Alencar. Então, eles estudam muito as nossas esses obras. novos que nós temos, Mário Andrade... Sim, do modernismo, Oswald de certo. Andrade, Mário de Andrade, esses escritores, eles também conhecem bastante. A gente acaba conhecendo mais os antigos e os grandes clássicos, né? Eles também têm escritores novos muito bons, mas a gente acaba conhecendo o Camões, o Fernando Pessoa, esses que são os consagrados. E o Saramago foi um dos Saramago últimos. espetacular, né? Sim, é excelente. E a gente acaba assim, tendo ainda um conhecimento muito pequeno de literatura portuguesa para ir para lá. Então, pelo menos lá a gente consegue entender muito mais, tanto da literatura que começou lá com o Sá de Miranda, que trouxe o modernismo para Portugal. Então, assim, a gente vai estudando desde o começo até a contemporaneidade. E a literatura do Sul aqui, Érico Veríssimo, Oscar Schiller, Moacir Schiller, isto. O Leminski. Isso, eles entram também nesse mérito de estudos ou apenas superficialmente? É mais superficial, né? É o Machado, um pouco do Jorge Amado. Então, assim, são os mais tops, assim, os mais conhecidos. Os mais conhecidos eles acabam estudando, os menos acabam passando em branco. A literatura do Sul aqui não tem muito respaldo lá também. Isso é uma pena, né? Porque no Sul nós somos grandes escritores também, né? Que nós temos aqui. Outra questão, Milena, a comida. Como é que são os pratos lá? Como é que é você vivenciar tomando um vinho, comendo uns frutos do mar? Como é que você tem sentido isso em relação à cultura que eles têm também sobre os pratos? A questão do vinho, como tu falou antes, é muito presente. Na mesa sempre tem vinho, é algo... Aqui a gente no Brasil não tem tanto essa cultura, né? Agora começa aqui no Sul e tudo mais. Mas lá o vinho está sempre presente, harmoniza com a comida. Eles têm muito, obviamente, o bacalhau, que é um dos pratos chefe deles. É o arroz de pato. Ali no norte de Portugal eles usam muito do porco, muito do chouriço. É algo que acompanha quase todos os pratos assim, de Portugal, é o chouriço. Aí tem os pratos tradicionais da região do Minho, arroz de cabidela, os rojões. Então a culinária é muito forte em Portugal, tanto a questão do peixe, dos frutos do mar, quanto a questão mais no interior, com o gado, o porco. O porco, na verdade, é muito mais usado nos pratos do que o gado. Lá, comer carne bovina é difícil. É difícil. O porco é muito mais valorizado. E nos outros países da Europa, a gente conversa com as pessoas, eles dizem que tem muito... a carne não é tão usada diariamente, assim. Eles têm muito mais variedades com pratos de vegetais, de opções nesse sentido, do que a própria carne. A gente vê que no Brasil, carne a gente come praticamente todos os dias, né? Nosso hábito, assim, diário é esse. E lá eles usam muito mais opções como os legumes, os peixes, e é o que aqui a gente não tem tanto também. O clima, muito frio? Ali em Braga é muito chuvoso. Muito chuvoso? Muito chuvoso. O inverno é um inverno muito pluvial, então assim, a gente acaba estranhando bastante. Tem um alto índice até de depressão mesmo no inverno, porque é muito cinzento, muito triste, então assim, é algo que a gente não se acostumou bucólico, muito. Então? Muito bucólico, algo que a gente não se acostumou ainda tanto lá em Braga. Bom para escrever, né?
Sim, aguça os sentidos. Né? Um bom Tá vinho. Eu gosto de escrever, um dia ainda quero escrever alguns livros, algumas coisas aí que eu tenho pensado bastante. Acompanhado de um vinho português. Já comecei a escrever um livro sobre, já alguns capítulos, alguma coisa assim, sobre tangos, né? E sobre o comportamento aqui do Sul, né? Dos 3 países que nós estamos mais envolvidos, Uruguai, Argentina e Paraguai, e Chile um pouco também, né? Só que não dei seguimento, mas um dia eu termino. Mas é interessante, né? Fábio, ainda porque a nossa cultura do Sul aqui não é tão conhecida fora. É uma visão de um brasileiro sobre a música portenha, o tango e o folclore argentino e também com o Uruguai, alguma coisa assim. Interessante, então, interessante. Devagarinho eu vou chegar lá até no final. Milena, para nós finalizarmos, por que não se traz também, não se faz um convênio desse que está sendo feito, realizado em Portugal, aqui em Pato Branco? Pois é, Fábio, o Brasil ainda traz muito poucos intercambistas de fora para cá. A gente vê muitos brasileiros em Portugal, muitos brasileiros agora com Ciências Sem Fronteiras estudando fora do país, mas a gente vê muito poucos estrangeiros vindo para o Brasil. Então agora está começando encaminhamentos para o Brasil participar do Erasmus, que é esse programa que movimenta a Europa, para virem mais estudantes estrangeiros para o Brasil, porque eu acho que é isso que enriquece um país. É trazer pessoas diferentes de outros países. Com conhecimento, culturas. Exato, esse choque cultural que enriquece. Bom, Milena, nós estamos encerrando o nosso programa e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e nós encerramos. Primeiramente, obrigado, Fábio, pelo convite. Gostei muito de estar aqui nessa conversa, no Sem Fronteiras, no Canal 10. E espero que o pessoal de casa tenha gostado de conhecer um pouco da minha vivência e um pouco da minha experiência lá em Portugal. Que bom, Milena. Vamos fazer com que essa matéria, essa nossa entrevista chegue, né, em Portugal, através do Facebook. Nós temos o nosso programa Sem Fronteiras no Facebook. E que você divulgue com muito carinho e, né, para todos os colegas, né? E transmita um abraço para eles também, né? Pode deixar, porque é Fábio. Importante isso. Eu vejo, Milena, que um país só muda quando as pessoas forem conhecer coisas novas, coisas importantes, coisas que possam trazer ensinamentos positivos para a nossa população, para a nossa sociedade, para os nossos jovens, né? Então eu vejo que esse trabalho que a Gisele, que a UTFPR está fazendo, é de extrema importância, porque um país só vai melhorar quando tiver uma educação qualificada, competente, séria, objetiva e pautada nos livros, que não adianta você só na tecnologia e esquecer dos livros. Exato, né? A educação é o caminho, né? Educação é o caminho. Então é isso, meus amigos. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo e dizer que o programa Sem Fronteiras é isso. Sempre trazendo pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas compromissadas com as coisas boas, com as coisas que trazem coisas positivas para todos no nosso dia a dia. Muito obrigado e até semana que vem.